Muito se fala sobre Aquiles como o maior guerreiro da Guerra de Troia, o herói invencível, aquele que nenhum inimigo conseguia ferir. Mas o que quase ninguém conta é que a história da morte de Aquiles é muito mais complexa e muito mais cruel do que simplesmente uma flecha no calcanhar. Porque Aquiles não morreu apenas pelas mãos de um inimigo. Ele foi morto por uma cadeia de decisões, deuses, profecias e pela própria natureza do destino. Para entender quem realmente matou Aquiles, precisamos voltar ao começo. Aquiles nasceu da união entre Peleu, um rei mortal, e Tétis, uma ninfa do mar. Desde o nascimento, uma profecia pairava sobre ele. Aquiles teria duas escolhas: uma vida longa, tranquila e esquecida, ou uma vida curta, marcada pela glória eterna. Tétis, sabendo que o filho estava condenado, tentou burlar o destino. Ela o mergulhou no rio Estige, o rio que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. A água tornaria Aquiles invulnerável, mas havia um detalhe fatal. Ao segurá-lo, Tétis o segurou pelo calcanhar, e aquele pequeno ponto nunca tocou as águas do Estige. O resto do corpo era invencível, mas o destino sempre cobra seus erros. Anos depois, a Guerra de Troia começou, e os gregos sabiam de uma coisa: sem Aquiles, Troia jamais cairia. Aquiles também conhecia a profecia. Ele sabia que se fosse a guerra, não voltaria. Mesmo assim, escolheu a glória. No campo de batalha, Aquiles foi tudo o que diziam, e mais. Ele dizimou guerreiros, destruiu exércitos e fez Troia tremer. Até o dia em que matou Heitor, o maior defensor da cidade. E naquele momento, Aquiles selou o próprio destino. Heitor não era apenas um guerreiro, ele era protegido pelos deuses de Troia, e sua morte exigia vingança. Paris, o príncipe troiano, não era um grande combatente. Jamais venceria Aquiles em um duelo direto. Mas Paris não estava sozinho. Durante uma batalha próxima aos portões de Troia, Paris disparou uma flecha contra Aquiles. E é aqui que a maioria das versões para de contar a história. Segundo os mitos, Apolo, o deus do arco, interveio naquele instante. Foi ele quem guiou a flecha. Foi ele quem escolheu o ponto exato. O único lugar onde Aquiles podia morrer. O calcanhar. A flecha atravessou a carne. O sangue do herói invencível tocou o chão. Aquiles caiu, e pela primeira vez, o silêncio tomou o campo de batalha. Então, quem realmente matou Aquiles? Foi Paris, um príncipe que jamais teria chance em combate direto? Foi Apolo, um deus ofendido pela arrogância e violência do herói? Ou foi Tétis, que ao tentar salvar o filho do destino, acabou criando exatamente a brecha que o matou? Ou talvez a resposta seja ainda mais cruel. Aquiles sabia, sempre soube. Sabia que Troia seria sua tumba, e mesmo assim escolheu ir. Aquiles não morreu por causa de uma flecha. Ele morreu por escolher a glória no lugar da vida. E é por isso que seu nome atravessou milênios, enquanto seus algozes foram quase esquecidos. Porque no fim, ninguém realmente mata um herói como Aquiles. O destino apenas cobra o preço da eternidade.